Fala galera do canal MCV Play Vasco, Matheus Gilbert na área, passando aqui para mais um vídeo no canal, um vídeo diário por dia, com um girão de notícias do nosso Vasco. Espero que vocês se inscrevam no canal, aperte o sino de notificação, deixe o seu joinha que é muito importante, comente muito e compartilhe muito, faça esse vídeo bombar, porque tem notícia aqui de forma exclusiva e eu espero que vocês curtam, o vídeo de hoje, que vai ser muito importante, para o andamento do canal. Pois bem, vamos começar já falando sobre notícia, Uma notícia que saiu de forma exclusiva hoje pelo companheiro Lineker Biondi, confirmada por mim. O volante JP do Vasco está a caminho do Avaí, num contrato feito até o final da Série B, um contrato de empréstimo. O jogador teve outras possibilidades da mesma Série B, Volta Redonda, outros clubes, mas recusou. Em conjunto com o Vasco, o staff do jogador, que é o empresário André Cury, e também a sua família, decidiram por melhor ir para o Avaí. É uma cidade melhor para se morar, uma cidade melhor para se desenvolver, é conforto, é muito melhor no caso do que ir para a Volta Redonda. E o jogador escolheu se desenvolver melhor no Avaí, porque também vai ser um time que vai brigar pelo acesso, é um time onde ele vai poder ser mais visto do que propriamente dito no Volta Redonda. E o jogador vai amanhã na quinta-feira, o jogador vai para Florianópolis fazer exames médicos e assinar um contrato, com o Avaí, um contrato até o final da Série B de empréstimo. Como ele, tem o nosso Lucas Eduardo, o volante, que vai também amanhã, só que para Cuiabá. Notícia exclusiva do companheiro Vene Casagrande, que eu confirmei. Lucas Eduardo viaja para Cuiabá na quinta-feira, assim como o JP. Quinta-feira o JP viaja para Florianópolis e o Lucas Eduardo para Cuiabá, para se apresentar ao Cuiabá. Dois jogadores que estão indo por empréstimo, dois volantes, por empréstimo, para desenvolver, para começar a jogar, são dois jogadores muito promissores de seleção brasileira, ambos já com passagens pelas seleções de base e que precisam jogar. No Vasco, infelizmente, os jogadores eles disputam posição, talvez o melhor setor do Vasco no elenco, que é o meio campo, onde você tem o Hugo, o Cocão, o Paulinho, o Jair, o Maxime, que joga por ali também, o Tietê. Ou o Vasco busca outro jogador para o setor também, que é uma informação. O Vasco também quer um jogador para o setor de meio campo, para o setor de meio campo, um jogador mais experiente, para que possa dar casca a esse elenco, Então são jogadores que não vão disputar posição com a melhor posição do Vasco no atual elenco. Então, assim, o Vasco faz certo em emprestar, na minha visão. São jogadores que precisam ganhar minutos na Série B ou em qualquer clube. Eu acho que eles escolheram bem os clubes, porque tanto o Cuiabá quanto o Avaí são clubes que vão brigar pelo acesso à primeira divisão, O Cuiabá acabou de descender para a Série B, mas promete brigar pelo acesso novamente à Série A. É um clube muito profissional. É gerido como uma empresa. Eu não sei se o Cuiabá já é uma SAF, mas ele é gerido como uma empresa, com o seu presidente, no caso, se chama Cristiano. Ele já é gerido como uma empresa. Então o time do Cuiabá é um time forte, é um time de jogadores de Série A. Tem muitos jogadores ali do Cuiabá que fizeram parte da Série A do ano passado. E o Avaí é um time que está se montando um time bom para subir. Tem um técnico muito experiente na Série B, que é o Anderson Moreira. É um técnico que tem muitos acessos. Se eu não me engano, é o técnico com mais acessos da B para A na história da Série B. É um técnico, inclusive, que subiu o Botafogo, pré-SAF também, para a Série A. E é um técnico que pediu o JP, gosta do JP, acha um bom jogador, um jogador muito bom tecnicamente, mas que precisa evoluir, Ele precisa evoluir em alguns aspectos, principalmente físicos e táticos na carreira. E eu acho que a Série B é um bom caminho para ele, até porque a Série B é porrada, é um futebol mais físico e que você precisa ser treinado para isso. Então eu acredito que o JP vai evoluir bastante na Série B por conta disso. Desejo boa sorte tanto ao JP quanto ao Lucas Eduardo, que eles possam se valorizar muito na Série B, que eles possam jogar, ganhar minutos, ter experiência, Como eu falo, sempre cobrei isso. Acho que o Vasco perde muitos jogadores, da base, porque deixam no banco, os jogadores acabam não jogando, os jogadores acabam desanimando, não se valorizando. Então acho muito bom que o Vasco coloque os jogadores, no mercado mesmo, na Série B, na Série C, porque o Vasco precisa que esses jogadores se valorizem, O Vasco formou esses jogadores. Não dá pro Vasco perder de graça, como perdeu o Bruno Gomes, Andrei, Ricardo Graça, Lucas Santos, Bruno Gozendei, Ulisses. São jogadores que o Vasco acabou perdendo de graça, porque acabou não emprestando eles a outros clubes. Eles ficaram no Vasco, sem espaço, sem clima para jogar.
e acabaram sendo emprestados, saíram de graça. Então assim, o Vasco forma um jogador para liberar de graça. É muito melhor que o Vasco empreste a um time que tem pretensões, que vai poder evoluir o seu atleta, para que o Vasco possa receber esse atleta ou que o Vasco possa negociar em definitivo esse atleta, ganhando um troco nisso, entendeu? Então eu acho que foram decisões, e eu acho que é um caminho que o Vasco poderia seguir, de emprestar jogadores da base que não tem espaço no profissional, que não estão tendo espaço, porque é muito melhor que eles joguem em outros clubes do que eles fiquem no banco no Vasco. Então assim, no caso, alguns jogadores do Sub-20, como o Lincoln, que inclusive está jogando nesse exato momento América Mineiro e Vasco pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. O Lincoln é titular dessa equipe. E eu acho muito importante que o Vasco siga por esse caminho de emprestar jogadores, de valorizar seus ativos, né, suas crias da base, para que futuramente o Vasco possa reutilizar ou que o Vasco possa ganhar em troca disso, um dinheiro, enfim, uma negociação de troca de jogadores. É muito importante que o Vasco coloque esses jogadores para o mercado, deixe esses jogadores em evidência, tanto o JP, Lucas Eduardo, outros jogadores que o Vasco for emprestar. E tem mais uma informação sobre isso, é porque o técnico Fábio Carille não utiliza eles. O técnico Fábio Carille não utiliza esses jogadores porque o elenco do Vasco é muito grande. O Vasco hoje tem em conta com um elenco de mais de 30 atletas, ou seja, se você considerar que vão 23 para os jogos, 23, 24, ficam ali um monte de jogadores que não acabam não sendo relacionados, e querendo ou não, ficam insatisfeitos. É normal. E até a qualidade de trabalho, você não tem como dar atenção a 30 e poucos jogadores, né? O ideal é você ter ali 26, 25, 27, no máximo beirando por ali, para que você dê atenção ao máximo aos jogadores titulares e aos reservas, né? Porque são muitos atletas, muitos jogadores, Jean Davi, Alex Teixeira, Capasso, Souza, Esforza, Maxime Domingues, né? São muitos jogadores que o Vasco tem, que não está utilizando, que não vem relacionando para os jogos, e que atrapalham o dia a dia do Vasco. A qualidade do treino cai. Isso qualquer treinador grande fala isso, que um elenco muito, muito grande atrapalha o rendimento, né, o rendimento dos treinamentos, né? Porque você tem que dar atenção para muitos jogadores. Acaba que, por exemplo, não tem como consertar a zaga porque tem que dar atenção a jogadores que nem vão ser relacionados, né? Então assim, os empréstimos foram muito bons para o Vasco, para os jogadores, acredito que foram fantásticos. Temos o exemplo do Cauã Barros, que não sei se eu citei, não me lembro, mas vou citar novamente, se eu já citei. Um jogador que foi emprestado para o Amazonas pelo Vasco, se valorizou, foi contratado novamente pelo América Mineiro e está se valorizando. Talvez no ano que vem ele retorne ao Vasco, ou não, ele faça uma Série B tão boa que algum clube decida pagar o jogador. E o Vasco ganha com isso, não deixa o jogador novamente sair de graça. Porque tem uma coisa também, galera, esses jogadores têm a taxa de vitrine, né? O mecanismo de solidariedade da FIFA, em que o Vasco pode ir ganhando futuramente com esses jogadores. Então é muito importante que o Vasco forme esses jogadores, que o Vasco dê experiência a esses jogadores, para que esses jogadores não se percam lá fora. Quantos jogadores foram para fora e acabaram não dando retorno ao Vasco? Caio Lopes, por exemplo, um jogador que fez muito sucesso na base do Vasco, né? Que o Vasco poderia ter emprestado aqui para o futebol local para ele se desenvolver melhor, né? E o jogador foi para a terceira divisão de Portugal, Alemanha, Espanha, e não deu retorno financeiro ao Vasco, mesmo com o mecanismo de solidariedade. Eu cito sempre o rival, né? Quantos jogadores o Flamengo, o rival, não empresta para fora e no final dá o dinheirinho de mecanismo de solidariedade para eles ali. É importante. Eu acho que a decisão do Vasco foi boa. E é sobre isso. O vídeo de hoje eu vim falar sobre essa questão do JP. E acabou o negócio aqui. Tô usando a luz do computador para iluminar porque minha ring light tá com defeito. Mas o vídeo de hoje foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Notícia exclusiva falando aqui do JP. E é isso. Voltamos amanhã. Tamo junto e é nóis.